Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar o Ricardo de Paula, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo. Obrigado, de Paula, por nos conceder mais essa entrevista. De Paula, vamos começar falando da Operação Rodovida, que é uma operação que a Polícia Rodoviária Federal faz nas estradas federais, com o objetivo de prever a segurança viária no sentido de diminuir o número de acidentes fatais. Como que essa operação vai funcionar e a partir de quando? Legal. Bom, a Rodovida é uma operação que a gente tem executado sempre agora no período de férias, então final de ano, até o período pós-carnaval ali, quando está todo mundo voltando para casa. Com sucesso, a gente tem conseguido reduzir os índices de acidentes, principalmente de mortes, né, que é o foco principal da Polícia Rodoviária Federal, é a redução de mortes. Então o Rodovida ele vem exatamente nesse sentido. A gente faz uma operação integrada, junto com outros órgãos. A gente procura agregar ali no nosso trabalho as polícias militares, as guardas civis, as companhias de trânsito dos municípios, para que a gente consiga o resultado que é esperado por todo mundo, diminuir o número de mortes nesse período de férias que é crítico, né? Então já é o quarto ou quinto ano da operação e a gente vem executando ela com sucesso e aí como funciona a gente vai mantendo ela todo ano. Então nesse ano agora, mais uma vez, com foco principalmente no excesso de velocidade, uso de cinto de segurança e cadeirinha, né, o dispositivo de retenção para as crianças e alcoolemia no volante principalmente também. Tá. Então, a partir desses 4 itens, a Polícia Federal passa a ter uma presença mais frequente nas rodovias federais, é isso? É uma ação de visibilidade. Exatamente. Na verdade, a gente foca a nossa energia para reduzir os acidentes. A gente passa o ano inteiro ali dividindo entre todas as atribuições que a PRF tem, que não são poucas. Das quais nós vamos falar de uma muito importante daqui a pouco, de Paula. Isso aí. Então, o que a gente faz? Nesse período, a gente foca na segurança, principalmente na segurança do trânsito. Então, o policial que estaria fazendo uma ronda preventiva ali num determinado ponto, naquele dia ele não vai, ele vai para o radar para ficar fiscalizando velocidade para a gente tentar trazer o número de mortes abaixo do que tem estado, que é o objetivo principal, né? A gente, 2011 a 2020, a ONU, em acordo com vários governantes, vários países, assinaram lá a década de redução de segurança do trânsito, década mundial de segurança do trânsito, a qual o Brasil é signatário. E a PRF é um dos principais executores dessa ação no Brasil. Então, a gente tem que, o compromisso é diminuir 50% o número de mortos em acidentes até 2020. A gente já está chegando perto da meta. Em algumas rodovias aqui em São Paulo já atingiu essa A Regis meta. Bittencourt é um exemplo. A gente fez um trabalho, eu digo a Polícia Rodoviária Federal como um todo, junto com concessionária da via e autoridades locais. A gente, por exemplo, tinha um número de atropelamentos lá que era uma coisa escandalosa. A Regis Bittencourt, como muitas outras rodovias federais, ela corta muito o município. Né? Exato, ela é um eixo muito importante, né? Ali é 70% o tráfego de caminhões, então é um eixo de carga muito importante, é o único viável, eu costumo dizer, do sul do Brasil para o resto. Sem dúvida. E ali você tem muitos municípios, sem falar São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, mas ao longo dela muitos municípios que cresceram às margens da rodovia, então o número de atropelamentos era muito grande. Então a gente fez algumas ações, por exemplo, junto com a concessionária da via, gradeamento de todos os canteiros. E a CART lá? Quem curta ali de lá é a autopista, né? Autopista. Autopista Regis Bittencourt, a Arteres, né, que é o grupo. E essa ação, puxa, a gente diminuiu mais de 50% o número de atropelados, que era o principal fator, o gerador de morte era o atropelamento. Então a gente atacou diretamente esse tipo, impedindo o pedestre de atravessar onde não era para atravessar. Então aí, uma ação também do Rodovida, se eu não me engano, no final de 2013, a gente fez uma ação bem forte nesse sentido e conseguimos trazer esses números. Então, por exemplo, a Regis Bittencourt é uma rodovia que já está dentro da meta. Agora a gente tem que trabalhar nas outras, analisando caso a caso, né, e trabalhando exatamente em cima desses fatores que geram morte, que é a falta do uso de segurança, que é o excesso de velocidade, que é a alcoolemia no volante, trabalhando diretamente em cima disso para que a gente consiga trazer os índices de morte ao menor possível. Né? Não existe índice de morte no trânsito aceitável. Sem dúvida. A gente tem que trazer ao menor possível, o mínimo que der. Tá certo. De Paula, no início de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Canto da Sereia, de combate ao roubo de carga em 6 estados.
Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Sergipe. Qual foi o saldo dessa operação e por que ela recebeu esse nome? Certo. É importante a gente frisar que o Canto da Sereia, ela foi uma operação da Polícia Federal. E é justamente o que a gente defende, que não adianta só ficar no órgão de policiamento ostensivo, que é a Polícia Rodoviária Federal e as polícias rodoviárias estaduais. Tem que ter investigação, né? O roubo de carga, no caso é o que tratava o Canto da Sereia, ele ocorre, mas você tem toda uma organização criminosa por trás. E foi disso que tratou o Canto da Sereia. A Polícia Federal montou uma operação e aí fez a prisão em vários estados. A Polícia Rodoviária Federal apoiou a Polícia Federal como uma força policial para realizar mandados e prisões, principalmente em Sergipe. Foi o estado em que a gente mais operou. Atuamos lá com 145 policiais nessa operação. E, se não me engano, 35 viaturas apoiando a Polícia Federal. Então, eu não tenho informações exatas a respeito do saldo, número de prisões, até porque a gente só fez o apoio deles, né? Ok. Me diz o seguinte, o roubo de carga ele se diversifica muito, né? Há vários tipos de cargas que são objetos de quadrilhas organizadas no estado de São Paulo e no Brasil todo. A Operação Canto de Sereia teve algum tipo de carga específica ou foi generalizada? A verdade, se a gente for olhar as estatísticas de cargas, as que têm maior índice de furto são aquelas com maior valor agregado e alimentos. Então a gente está falando principalmente eletroeletrônicos, mas o maior número de alimentos. Por quê? Porque é uma carga com liquidez, né? Fácil escoar, né? Você pega uma carreta de congelado, de frango, de carne, aquilo lá em um dia você já vendeu em todos os municípios próximos. É muito fácil de escoar isso, né? O eletrônico, então, poxa, você pega um aparelho de alta tecnologia que custa R$5.000. Aí o cidadão receptador, porque só existe o ladrão porque tem o receptador, tem quem compra. Esse né? é um assunto que nós vamos tratar aqui também. Legal, então não vou me aprofundar nele agora. Deixa eu te Mas falar. você pega um item desse e vende facilmente ali no comércio local por um preço muito mais baixo. Então, essa foi uma preocupação que o Estado de São Paulo e as entidades que reúnem aí, representam o TRC como um todo, inclusive o Sindicam e a FETRABENS, fizeram uma força muito grande, uma gestão muito grande na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, junto àqueles deputados que as entidades tenham uma maior aproximação, para que fosse aprovado um projeto de lei que estava na casa desde 2005, se eu não me engano. Isso foi em 2011, né? Que penalizava o receptador com a cassação do cadastro dele junto à Fazenda Estadual. E esse projeto foi aprovado e foi regulamentado recentemente, agora no dia 16 de outubro de 2016, ou seja, ele estava na casa desde 2005, foi aprovado em 2011 e foi regulamentado, caminhoneiro, em 2016. Então foram 11 anos para esse projeto poder virar lei. Mas enfim, virou. O governador regulamentou o projeto. A pergunta é, se nós tivéssemos projetos como esse em outros estados, penalizando o receptador, talvez não diminuiria o roubo de carga? Não tenha dúvida. A gente estava falando, né, antes de começar, estava falando exatamente isso, que é você amarrar as pontas. O problema do roubo de carga, o problema da criminalidade, ele é um problema social. Ele não é só um problema do caminhoneiro, não é um problema só da polícia, é um problema da sociedade como um todo, que deixou com que muitas pessoas viessem a delinquir. Não sei se faltou educação, aí cabe aí aos sociólogos aí de plantão exatamente. Fazer análise disso. Não sou a pessoa mais indicada para isso, mas essa problemática ela é da sociedade. No momento que a gente pensa na receptação de uma maneira geral e dos órgãos comerciais, enfim, que revendem mercadoria, você tem que amarrar aquelas pontas. Você começa, o indivíduo vai vender num ponto, então você amarra aquela ponta do quem? Do comerciante. O comerciante está amarrado ali, não vai conseguir vender, ele vai ter que ir para outro ponto. Você amarra a outra ponta também. O caminhoneiro ou o transportador desvia a carga, você amarra aquele ponto de uma outra maneira. Então é justamente esse o trabalho, é você ir amarrando as pontas. Como a sociedade ela não consegue viver com as regras simples, é proibido roubar, ponto, você tem que ir amarrando as pontas. Então uma lei dessa, ela serviria exatamente para amparar em nível nacional, né, quanto mais limitações você colocar para essa mercadoria sem procedência, sem origem, penalizando quem vende, né, existe lá o crime previsto de receptação. Sim.
Mas é muito simples, você pega uma grande rede de supermercados que está vendendo um produto comprovadamente receptado. Você acusa, de repente, o gerente da loja, não, a culpa é dele, prende ele e tudo continua normal. Isso não pode ser assim, a empresa é solidária e responsável. E nesse sentido, esta lei que foi aprovada, ela penaliza não o proprietário, ela não penaliza os funcionários, ela simplesmente caça o cadastro desse estabelecimento junto à fazenda. Ou seja, sem o ICMS, né, sem o cadastro no ICMS, esse estabelecimento comercial não pode comprar mais nenhuma mercadoria. Mesmo mercadorias oficiais, ele não pode comprar, o que significa que é o fim desse estabelecimento. Exatamente, é isso que a gente falou, é amarrar esta ponta de modo que ele não possa mais se excusar, não possa mais se desculpar, Exatamente. Falando, olha, a culpa é daquele cidadão ali que fez isso errado e eu não sabia. Ele vai ter que se preocupar com a mercadoria que ele está vendendo. Exatamente. Então isso já tem em São Paulo, seria muito bom que tivesse no Brasil. Que é uma situação primária, né? O dono do estabelecimento tem que saber o que ele está vendendo, qual a origem desse produto. Isso em situações normais. Como nós não estamos falando de situações normais, cabe ao Estado pôr a mão pesada no sentido de penalizá-lo caso haja o encontro de alguma dessas mercadorias. Só um minuto, vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje, entrevistando o Ricardo de Paula, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Agora, na Operação Canto da Sereia, foram apreendidos ou foram prendidos, né, também receptadores de carga? Então, eu não tenho muitas informações do desenrolar dela, porque ela correu principalmente em Sergipe. A gente aqui em São Paulo teve um desdobramento, mas a Polícia Rodoviária Federal aqui não apoiou. O que a gente sabe é que ela foi, principalmente nos aliciados, né? Ela se chama Canto da Sereia, porque ali a sereia com o seu canto hipnotizava lá os marinheiros e levava lá para o fundo do mar, para um lugar onde eles não deviam estar. Que é a lenda. Que é a lenda, e é o que acontecia com o transportador, com o motorista, que era aliciado, né? Alguém que estava parte da cadeia de transporte, era aliciado pela organização criminosa para que facilitasse de alguma maneira a interceptação daquela carga. Então, no final das contas, o que era um roubo, na verdade, não era um roubo, né? Aquela carga estava sendo passada, era um furto, né? Ele estava entregando aquilo. E as entidades do setor, elas comemoram muito esse tipo de operação, porque tira do mercado aqueles que se infiltraram, né, com o codinome de transportador autônomo ou de transportador, enfim, mas que na verdade são bandidos travestidos de profissional. É o que a gente falava, né? A gente estava conversando aqui em off antes de começar, que toda categoria ela tem bons e maus profissionais. Exatamente. Nós temos bons e maus policiais, bons e maus motoristas, bons e maus professores, bons e maus jornalistas. Exatamente. E infelizmente isso faz parte, como eu disse, da nossa sociedade, está infiltrado ali. E a gente tem que tomar as medidas para... Separar o joio do trigo. Exatamente, para separar o joio do Exatamente. trigo, para que a gente consiga filtrar o bom motorista, o bom profissional, daquele que está comprometendo uma categoria inteira. E com isso, com certeza, valoriza a sua prestação de serviço, caminhoneiro autônomo, que passa a ser mais respeitado no mercado. De Paula, sabemos que o roubo de carga é um crime que cresceu só no estado de São Paulo 60% esse ano, em diversas frentes. O que ocorre para que esse tipo de crime cresça tanto no Brasil? A gente, numa análise preliminar, a gente tem que ver vários fatores, né? O primeiro é a crise financeira. A crise financeira, o indivíduo não nasce ladrão, né? Mas a gente diz que existem pessoas que têm uma certa disposição para isso. Okay. O trabalhador, quando a coisa aperta, ele vai arrumar outro emprego, ele vai procurar um emprego melhor, ele vai trabalhar em 2, 3 jornadas.
O cidadão, quando tem uma propensão para isso, ele parte para o crime. Então, muita gente, quando a crise aperta, o cidadão às vezes já tem uma propensão, não tem uma sólida formação moral, ele vai para a delinquência, ele vai para o crime. Então, um dos fatores é esse, a crise apertando aumenta o índice de criminalidade. O outro é que se a gente pegar aqui de 1 ano e meio, 2 anos para cá, as fronteiras deram uma apertada na fiscalização. Então, crimes como o contrabando de cigarros, que era um crime, que ainda é um crime que consome muita energia nossa aí, e é um negócio que trata de saúde, trata de impostos. O tráfico de drogas, eles estão sendo combatidos de uma maneira muito ferrenha. A gente só esse ano agora, a gente está em dezembro ainda, nós já dobramos a apreensão de maconha em relação ao ano passado. Então, o que a gente imagina? Que está migrando a outras categorias de crime, vão migrando para o roubo de carga. Elas começam a migrar para as rodovias. A gente sempre diz que o ladrão ele vai procurar o que está mais fácil, ele não vai onde está mais difícil. E quando a gente aumenta a dificuldade, ele não vai procurar emprego, ele vai procurar um outro lugar ou uma outra atividade criminosa para ele realizar. Então, talvez nesse momento ele tenha enxergado a facilidade ou a lucratividade do roubo de carga, né? Que a gente estava falando, você pega uma carga de alimento, é muito fácil você revender essa carga. Se você não vender tudo para uma pessoa só, você vende picadinho, rapidinho, e um dia você acaba com uma carreta de alimento. Eletrônico, a mesma coisa. Pneu, a mesma coisa. Então, a gente acredita que está migrando outras categorias criminosas, ladrões de banco, ladrão de caixa eletrônico, traficante, contrabandista, eles estão indo para o roubo de carga. E o que a gente tem visto é a formação de algumas quadrilhas especializadas que estão dando bastante trabalho. Nesse sentido, o Rio de Janeiro tem se demonstrado um estado onde esse tipo de crime cresceu assustadoramente, né? Nós temos uma região ali que é na Baixada Fluminense, aquela região, que de janeiro a outubro deste ano, houve mais de 7 mil casos de registros de roubos de cargas nessa região, né? Como que a Polícia Rodoviária Federal está preparada para conter isso? O que a gente faz? A gente tem que analisar os fatos. Então, houve esse aumento, um aumento importante. Então, a gente trabalha em duas frentes. Primeiro, o trabalho ostensivo. Quando você pega uma região como essa, em que você tem uma disparada, a gente canaliza o efetivo para lá. Tanto que a gente já teve esse ano 2 operações. Neste momento, nós temos uma operação de combate ao roubo de carga acontecendo no Rio de Janeiro. Acontece também aqui em São Paulo, mas principalmente lá no Rio de Janeiro. Principalmente não, tanto lá como aqui. Então lá a gente colocou um reforço policial importante e a inteligência da polícia trabalhando. Então não basta só o trabalho ostensivo, que é você colocar as viaturas visíveis, você colocar mais policiais. Você precisa principalmente de trabalho de inteligência e integração com as polícias civis e investigativas. É fundamental que haja a integração, né? Assim como houve a integração da Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal nessa operação Canto da Sereia, nas demais operações é fundamental que inclua inclusive as guardas civis metropolitanas, que hoje é um aparato, uma força que envolve o aparato de segurança no Brasil, né? Com certeza. Eu acredito que quanto mais ajuda, melhor. Toda ajuda ela é bem-vinda, né? Existe muita discussão sobre, no caso das guardas civis, eu nem queria entrar nisso, mas vamos falar. Porque não é polícia, eu acho que você tem ali um cidadão treinado, um cidadão armado, um cidadão uniformizado que representa o Estado. Eu acho que pode e deve ajudar. Eu não vou entrar nesse... mas eu acho que pode e deve ajudar, né? Agora, é a integração. A segunda frente é essa, é o trabalho ostensivo, sim, porque é onde você tem um monte de viaturas, a criminalidade vai evitar. Inibe, sem dúvida. Eu não digo que ela vai, como eu disse, ela não vai arrumar um emprego, mas ele vai, ou ele vai para outro lugar, né, ou ele vai esperar que aquele momento de maior policiamento cesse. E a segunda frente é justamente o trabalho investigativo. Precisa ter polícia judiciária, junto com a inteligência das polícias ostensivas, né? A Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares estaduais têm inteligências que funcionam, que têm bastante informação, e quando o trabalho é integrado com as polícias investigativas, né? A Polícia Federal e a Polícia Civil, os resultados tendem a ser muito bons. Então esta é a frente que a gente tem trabalhado agora, na integração e na investigação, porque só colocar o policial na pista não resolve. Não vai resolver. Tem que prender a quadrilha inteira, investigar, saber quem é, o que faz, aonde está. De Paula, 1 minuto. Vamos para mais um comercial. Amigo caminhoneiro,
O Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje, entrevistando o Ricardo de Paula, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Até porque, para o crime passar pela rodovia, ele já iniciou em outro ponto. Exatamente. Né? A gente... Até do ponto de vista, desculpa te interromper, até do ponto de vista da organização. Com certeza. Né? Eles se concentraram num outro ponto, presumo eu, para planejar, para organizar isso. E a rodovia é apenas um caminho de escoamento desse crime. Exato. Porque ele não tem como é o local onde ele perpetra a fase final do crime dele ali. A gente brinca lá, às vezes, nos postos de polícia, que o criminoso ele não se encontra no acostamento ali para combinar o crime ou para montar uma organização criminosa. Ele vai para a pista, vai para o roubo quando já está tudo montado em algum lugar. E a mercadoria também não é armazenada no meio da rodovia, ela vai para um galpão. Então, por isso tem que ter essa integração. Já que nós temos vários órgãos policiais distintos, a gente precisa que trabalhemos todos juntos. Né? Até porque, De Paula, as operações que envolvem a Polícia Rodoviária Federal só podem ocorrer em rodovias federais, né? E em seus entornos. Qual a delimitação de atuação do órgão da Polícia Rodoviária Federal? A Polícia Rodoviária Federal, primariamente, a sua função constitucional é realizar o patrulhamento e a segurança das rodovias federais, atendimento de vítimas, de acidentes. Porém, ela não deixa de ser uma polícia ostensiva da União, uma polícia uniformizada que faz serviços para a União. Então, quando solicitados, nós atuamos em outras áreas também, mas aí a gente depende. Por exemplo, a gente trabalha em parceria com o Ministério Público. Muitas vezes o Ministério Público pede a nossa ajuda. A gente tem profissionais muito gabaritados em várias áreas. Então, a gente, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho conta muito com o nosso apoio em combate ao trabalho escravo. Às vezes aquelas fazendas, carvoaria, eles pedem o nosso apoio e a gente vai com eles lá fazendo a segurança dos agentes do Ministério Público para esse tipo de serviço. E em outras áreas também, às vezes área urbana, a gente já teve casos aí de atuar dentro de região urbana a pedido de outros órgãos por uma questão de segurança qualquer. E então a gente atua basicamente na rodovia. Essa é a nossa principal função, é a razão da gente existir, mas a gente não se furta também quando chamado a outros serviços para qual estamos capacitados de fazer também, desde que dentro da legalidade, né, amparado pela lei. Ok. Agora, a Polícia Rodoviária Federal não realiza operações só de combate ao crime organizado, como nós estávamos comentando no início dessa operação com a Rodovida, né? Além da Rodovida e de roubos e cargas, quais outras operações que o órgão realiza? A gente tem muitas operações que acontecem basicamente ali no que diz respeito à rodovia. Começa o feriado. Todo feriado é uma operação para a gente. Então a gente faz mobilização de efetivo, a gente pega efetivo de um lugar, por exemplo, menos impactado por um feriado e leva para outro lugar, onde tenha mais impacto. Por exemplo, a gente pegar aqui as rodovias litorâneas em estados que tem muito movimento ali de rodovia federal em litoral, move-se efetivo para lá. Ou grandes festas, por exemplo, 12 de outubro aqui em São Paulo, a gente recebe um reforço ali para a região de Aparecida, porque os romeiros todos se deslocando para lá. As operações de trânsito, as operações de combate ao crime, como essa que a gente está tendo agora, especificamente de roubo à carga. A gente reforça o efetivo visando prender criminosos e diminuir os índices. E conforme a demanda for necessária, a gente analisa, existem momentos que você tem maior roubo de carga, existem momentos que você começa a ter roubo a transeunte. Aqui na região da Dutra é muito comum a gente fazer operações contra o roubo de coletivos, de ônibus. Então são operações que a gente traz pessoas especializadas na área, que entendem mais desse tipo de fiscalização, desse tipo de policiamento. Mas pessoas dentro da corporação? Dentro da polícia. Quando eu digo pessoas, eu digo policiais, né? Como nós somos uma polícia nacional e a gente tem gente qualificada no Brasil inteiro. Então quando a gente faz uma operação, o que é que a gente faz? A gente usa o efetivo que tem aqui,
mas a gente pega os especialistas da área que estão, de repente, em outros estados. Então, por exemplo, numa operação dessa de roubo à carga, a gente não vai tratar necessariamente só do ladrão de carga, mas a gente vai tratar também das fraudes, das sonegações, tudo aquilo que vai encarecer o custo do transporte para quem trabalha direito. Né? Óbvio que quem está sonegando está cobrando mais barato de quem está pagando imposto. Que é uma forma desleal de atuar. Exatamente, aí você prejudica o bom transportador. Então, as operações, elas são conforme a demanda, elas podem ser regionais ou nacionais. No caso da rodovia, é uma operação nacional para a segurança do trânsito. Agora, a Polícia Rodoviária Federal também faz operação na área de meio ambiente, né? Sim, da qual, inclusive, nós entrevistamos aqui recentemente, eu aproveito a oportunidade para agradecer, o Paulo Demarque, que é um inspetor que auxilia também a organização, o órgão da Polícia Rodoviária Federal a realizar, sobretudo, fiscalização sobre o ARLA, né? Exatamente, o Demarque, especificamente com outro colega nosso de Minas, o Filgueiras, eles desenvolveram, né, o Arla Test, que é um composto químico. Esse policial Filgueiras lá de Minas, ele é químico de formação. Ele desenvolveu um composto que você, colocando ali uma gota num recipiente aí com 200 ml de Arla, mexendo ali, pela coloração você consegue descobrir se o Arla está adulterado ou não. O que é uma coisa boa, porque a gente está sempre pensando naquele transportador que trabalha direito. E trabalhar direito não é só cumprir seus prazos, pagar seus impostos, é pensar no meio ambiente hoje também, né? Então, é muito importante, porque a gente já teve vários casos em fiscalização de gente que estava comprando Arla, não estava pagando barato o Arla e descobriu que estava sendo enganado. Então, é uma fiscalização que ela apoia os órgãos ambientais, mas apoia também o bom transportador, até para que ele tenha como controlar a qualidade do combustível, do insumo ali que ele está usando. Perfeito. Ricardo De Paula, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, agradecemos a sua participação. Estamos chegando ao fim de mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E gostaríamos, nesse momento, de abrir um espaço para você deixar uma mensagem aos caminhoneiros de todo o Brasil. Eu queria primeiro, a você transportador, você caminhoneiro, dizer que nós somos parceiros, né? Eu trabalhei muito tempo lá na rodovia, trabalhava na Regis Bittencourt, e quantas vezes, não foram poucas, que a gente, antes de chegar à concessionária e tudo, que a gente só contava era com o caminhoneiro. Estava numa região inóspita, precisava socorrer alguém, tirar um carro, puxar alguma coisa, sempre aparecia um caminhoneiro para ajudar. E é esse espírito que eu peço para vocês, ajudem a gente agora nesse fim de ano. Lembrem-se que vocês são os profissionais do volante, vocês conhecem do trânsito, vocês conhecem de rodovia. E a gente vai ter agora no final do ano, como sempre temos, muitos motoristas que não estão acostumados. Né? O carro de passeio que vai só no feriadão, que vai só no Natal para a rodovia. Então, a responsabilidade, eu chamo vocês a encararem essa responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Vocês são os profissionais, vocês conhecem de trânsito. Então, cuidem dessas pessoas, cuidem dessas famílias, é uma responsabilidade que eu passo e conclamo vocês a nos ajudarem, porque vocês sabem tudo de estrada e às vezes a gente está ali perto de uma pessoa que não tem esse conhecimento que vocês têm, dirigindo junto de vocês, às vezes ele não entende o quanto que um caminhão demora para acelerar, o tempo que ele leva para parar, às vezes você deu passagem, ele ainda passa lá te xingando. Então, respira fundo, pensa que você é o profissional do volante, né? Você é treinado para isso. E ajude a gente, vamos diminuir esse número de mortes que é escandaloso, é uma guerra que a gente vive no Brasil. Pelos cálculos aí, a gente teve um acidente muito grave com um avião e no Brasil hoje, nas rodovias, a gente tem um Boeing caindo por dia em número de mortos. A gente tem de 100 a 120 mortos por dia nas rodovias federais. Então, ajudem a gente, desejo um bom ano novo para vocês, um bom Natal e a parceria continua. Disponham da Polícia Rodoviária Federal, lembrem sempre do nosso telefone, do 191, precisou na rodovia federal, não precisa ter crédito, não precisa ter nada. Pega o celular, diz com o 191, do outro lado vai ter um policial para te atender e te ajudar. É isso aí, caminhoneiro autônomo. Agradecemos mais uma vez o seu prestígio aqui com a sua audiência e desejamos a você e a toda a família um feliz ano novo. Até 2017. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer,
Destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.